Graça, paz e muita misericórdia. Amém. E para mim é uma honra, uma alegria poder estar nesse culto, nessa manhã, pedindo a Deus graça e misericórdia de fato para todos nós. A situação está muito feia por todos os lados e nós pedimos a Deus tenha misericórdia e graça sobre nós. Amém? Para mim é um privilégio enorme poder ter sido convidado para pregar aqui, porque tem um grupo ali atrás que é meio complicado para mim. Um grupo extremamente complicado, e eu vou confessar por quê. Porque ali está minha mulher, meu filho, meu neto, minha filha, meu... Hã? O que ele é meu? Genro. Eu liguei para ele, falei com ele assim, o que ele é meu? Eu já estou com 74 anos e a coisa está ficando feia para o meu lado, então, né Fred? Ali atrás atrás da Eura ali tem um rapaz, o Gustavo, bonitão, a Jamile, a minha nora, e o Davi, esse menino aí que é meu neto também. Então, para mim é um motivo de honra, de alegria e de gratidão a Deus pela vida de todos eles. E assim, eu estou emocionado com isso, e vamos falar da palavra, para ver se passa essa felicidade, mas que passe a palavra de fato para a vida da gente. E é uma alegria enorme estar com vocês. Vocês são amigos, vocês são irmãos, e é com isso que nós vamos trazer nessa manhã. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí ao fundo. Então, dá para ouvir? Tá bom. Então, vou tentar. Uma vez eu estava pregando na igreja e alguém levantou a mão e falou assim: pastor, fala alto que a gente não escuta nada. Então, estou forçando aqui para falar alto com vocês, tá bom? E eu quero falar nessa manhã sobre a grandiosidade da ceia do Senhor. Hoje é dia da ceia, e nós vamos abordar uma questão aqui sobre o que importa isso na vida da gente. Por que ela é grandiosidade? Ela foi feita agora, bonita, elegante, saborosa, mas nós precisamos saber qual é a grandiosidade dela na nossa vida. Muito bem. Nós encontramos na Bíblia determinados textos com expressões muitas vezes difíceis de serem compreendidas. Se você abrir a Bíblia assim e ler um texto, você vai falar: não entendi, porque está cheio disso. A Bíblia está cheia, a gente lê muito, mas tem hora que você abre, eu não estou entendendo o que está escrito aqui, mas amém, já entrou a palavra, mas eu não sei o que é, e é nesse processo que nós vivemos muitas vezes. Porém, quanto mais nos envolvemos nas Escrituras, mais seremos esclarecidos no que diz respeito à sua verdadeira realidade. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vou entender a Bíblia. Se ficar guardada e não entender, você vai ficar perdido pelo resto da sua existência. Mas a Bíblia é para isso, é para ler, estudar, olhar, entender, se deliciar com ela. Quando eu me converti há 50 anos atrás, estou diminuindo um pouquinho aqui para não ficar feio para mim. Quando eu me converti há 50 anos atrás, essa minha relação com a Bíblia, eu lia pouco a Bíblia. Aí, de repente, eu comecei a ler bastante, e isso o que faz bem e que fez bem para mim. Portanto, nós vamos procurar compreender um pouco mais da grandiosidade e da importância dessa ceia do Senhor, e vemos sua realização se revelando simbólica na sua celebração histórica. O que nós enxergamos na Bíblia, na verdade, participamos de ceia uma vez por mês. O pão e o suco que a gente
vê uma vez por mês e depois passa. Depois, daqui a um mês, você vai ver outra vez. Aí eu me questiono muitas vezes isso assim: por que eu não tenho essa intimidade com a ceia? Eu não tenho, só sei que tem um dia que faz isso. Se eu não tenho, eu não tenho intimidade com ela, mas eu venho e gosto. A questão que, para tanto, vamos observar no que diz respeito à ação de, para a gente entender um pouco o que significa essa mesa. Por que Jesus propôs essa mesa? Por que Jesus colocou essa mesa para os apóstolos? Por que ela está agora para todos nós? Nós vamos observar, não precisa estranhar no que eu vou falar não, mas vamos observar no que diz respeito à ação de Deus na formação do homem e a participação de Adão quanto à formação da mulher, conforme Gênesis 2, 18 a 24. Então, em Gênesis 18, 2, 18 a 24, diz o seguinte: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei com ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, Deus formado a terra de todos os animais, formados da terra, Deus tirou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, este seria o nome deles, dos animais. Então Deus preparou os animais disse: Adão, dá nome para essa turma aí, porque elas não são fáceis não. O homem deu seu nome a todos os, aliás, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, para que o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Adão, olha, Deus considerou por Adão que Adão não estava muito chegado nessa situação não, mas Deus, ele olha para Adão e diz: ó, todos os animais têm, todo animal, o macho e a fêmea estão juntos, todos eles vivem bem, todos eles são saudáveis, todos eles se comportam com qualidade, mas tem um homem aí que não está sozinho, então vamos tratar com ele, vou tratar com ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. A partir daqui, nós vemos uma declaração que não foi feita por Deus, não foi Deus que disse, mas foi Adão quem a proclamou, foi Adão que tomou a palavra e, revelando a sua consciência familiar, de acordo com versos 23 e 24, ele disse: o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada, do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa seu pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso está no começo da criação, no início, quando diz: tornando-se os dois uma só carne. Nós podemos abordar aqui uma questão interessante. Como é que Adão, e só tinha Adão, como é que Adão poderia ou estaria resolvendo essa situação? Adão teria adquirido uma consciência de família, sabendo que antes dele, essa é uma dúvida que a gente tem, como é que Adão adquire uma consciência de família, sabendo que antes dele não havia qualquer outro ser humano, nem Eva? Como é que ele fala isso? Como é que ele tem ideia de família? Ou quando chega a mulher, ele fala: eu não sei, ele não tem
Ele não tinha isso. Como o ser humano que Adão era, ele não tinha consciência de família, ele tinha os animais. E ele vivendo no animal e ele sozinho, criando a condição de um, dando nome à qualidade de um, de outro, nesse processo. Em Gênesis 1, 25, diz que no 5º dia da criação, e Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, estava tudo organizadinho por Deus. E todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era muito bom. Adão estava num lugar, num paraíso delicioso, com os animais de uma forma extraordinária, e Deus criou a mulher, porque Deus diz: você está sozinho, ficar sozinho não é bom. Minha mulher que eu diga. Não é? Deus não quer ninguém sozinho, de fato. Aí nós podemos abordar uma questão interessante, que é esse processo de Adão de descobrir como é que ele vai desenvolver a sua vida. Em Gênesis 1, 25, eu não sei se eu já li isso. No outro dia da criação, Deus fez animais selvagens, segunda espécie, animais domésticos, todos eles. Viu Deus que isso era muito bom, e muito bom mesmo. Poderia ser uma possibilidade de quê? Vamos lembrar aqui que Adão está sozinho. Adão estava sozinho. Adão estava cuidando dos animais, e ele estava sozinho. Então, antes do pecado no mundo, é uma possibilidade teológica que eu arranjo aqui, não é? Sendo uma possibilidade teológica, uma possibilidade que antes do pecado no mundo, Adão trabalhasse percebendo a realidade do desenvolvimento dos animais na natureza criada por Deus. Ou seja, Adão percebe que alguma coisa está errada aqui. Os animais funcionam, os animais trabalham, os animais se relacionam com o macho com a fêmea, está todo mundo certo. Só eu, Adão, que estou sozinho. Ele não percebe isso. E nesse processo, o que a gente encontra, vamos lembrar que essa mesma natureza que foi comprometida pelo pecado de Adão, depois teve o pecado de Adão, e aí a natureza se comportou de forma equivocada. A gente sabe disso. Não é? O homem andava direitinho, a mulher andava direitinho, os animais andavam direitinho, tudo funcionava. Aí, quando chega um momento, a natureza que foi comprometida pelo pecado de Adão, Isaías 11, 6 e 7, declara que ela será restaurada, conforme o verso 6 e 7 do capítulo 11, que diz: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. Um pequenino os guiará, que é o Senhor Jesus, nesse processo. A vaca e a ursa pastarão juntas, isso é no futuro, hein? A vaca e a ursa pastarão juntas, e o que as suas crias juntas deitarão, e o leão comerá palha como boi. Depois daquele pecado que ficou comprometido, a natureza toda se corrompeu, vai chegar um momento, como diz Isaías, que tudo será equilibrado, de fato. Agora eu pergunto assim, o que tem isso a ver com a ceia? O que tem tudo isso que eu falei sobre a ceia do Senhor? É que no início da humanidade, na formação de caráter de Adão, quando foi formado o caráter de Adão, Adão, possivelmente percebesse a realidade familiar dos animais. Adão conheceu família nos animais. Só tinha ele, não tinha nada, mas ele dizia: ó, aqui tem um macho e a fêmea, juntam outro macho e a fêmea, se preparam, se cuidam do outro. Era esse processo. E o único que enxergava isso era Adão, sozinho. E que percepção tinha se dado em razão do comportamento dos animais, os quais eram vistos como os animais. Então, o que acontece?
no comportamento dos animais é que Adão aprendeu e percebeu alguma coisa, os quais eram vistos como possuidores de carne e osso. Os animais mostravam que tinham carne e tinham osso no processo de vida deles. Então, nesse processo, a palavra traduzida como carne veio a se mostrar uma expressão bastante usada para família. Quando a Bíblia fala carne, está dizendo família. É uma expressão hebraica que é interessante. De maneira como carne e osso se refere à família compartilhadora. Então, a gente tem uma coisa interessante na Bíblia, que a gente lê e a gente nem entende muitas vezes, mas esse é o processo de Deus e de revelar. E esse processo de carne como família, carne e osso como família compartilhada, é algo que Jesus manifestou lá junto com os apóstolos e seus discípulos. Ele falava carne e osso, carne, ele se apresentava e as pessoas entendiam, e a gente fica, até no dia de hoje, muitas vezes a gente fica fora dessa questão. No decorrer dos anos, depois que Jesus foi morto e ressuscitou, no correr dos anos, quando se formou Israel de fato, após a morte de Saul, Davi foi escolhido pelo povo de Israel, que conhecia seu histórico. O povo de Israel conhecia Davi. Estando Davi em Hebrom, o povo aceitou, conforme 1 Crônicas 11:1, dizendo: em todo Israel se já juntou a Davi em Hebrom, dizendo. Quando o povo de Hebrom se juntou para Davi, para falar com Davi, eles disseram: eis que somos teus ossos e tua carne. Esse conceito de carne, esse conceito de ossos, está no texto bíblico, na história bíblica, desde sempre. Desde Adão, isso aparece em Adão, aparece em Noé, aparece em todo mundo. Essa expressão carne e osso, ela é guardada como processo de família. Não tem nada mais que isso, não é a questão da família, de ser carne e osso de fato, mas é o que significa uma família e o que significa de fato uma carne, e essa família vai produzindo. Por quê? Quando isso aconteceu, tem uma expressão que diz, isto é, somos sua família e estamos contigo. Quando diziam para ele, nós somos teus ossos e tua carne, o que o povo estava dizendo para Davi era, somos sua família e estamos contigo. Já em Efésios 5, 29 e 31, nós vemos uma declaração de Paulo muito interessante, que ele diz, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Esse vínculo, essa frase, essa questão, está dizendo assim, está dizendo sobre família, não está dizendo sobre barriga cheia ou não. Ele está dizendo é de família. Por isso que Paulo fala assim, nunca ninguém odiou a sua própria carne, nunca ninguém odiou a sua própria família. Antes a alimenta, sustenta, como o Senhor faz com a igreja. É aí que a gente vai começar a perceber que essa mesa é de extrema significação. Não é comer pão e na casa tem, dentro de casa tem, não é? E nem beber o suco da vide, não é isso? Então, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai. Como é que pode estar falando de comida se está dizendo, olha que interessante, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Serão os dois uma só família. É isso que o texto está dizendo. Não tem que ficar com barriga cheia, não. Minha mulher me deixa de barriga cheia lá, porque toda hora que eu faço alguma coisa, ela fala e prepara para mim. Essa mulher é extraordinária. Não é? Mas é assim. Mas esse texto, quando a Bíblia fala sobre carne, fala sobre carne, sobre osso, ela está dizendo, é de gente, de pessoas, a respeito de pessoas, como nós somos. Por isso,
somos família e compartilhamos de tudo. Então é nesse processo. Somos família e compartilhamos de tudo. Quando diz, o texto está dizendo só isso. Em Efésios que é só isso, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos ossos. Isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, ou seja, nós somos família. O que o texto está dizendo é isso, nós somos família e compartilhamos de tudo. Somos famílias que gostam um do outro. Somos família que participamos de vida. Somos família que participamos das necessidades, das dificuldades, das alegrias. Esse é o processo, esse é o significado poderoso e maravilhoso de Deus no que diz respeito à ceia. A ceia é que sejamos família, aqui e fora. Todo irmão em Cristo é irmão. Ou a gente trata irmão como irmão, ou então, diga assim, não é nada meu. É isso que Deus quer da vida da gente. A vida com Jesus é essa, de fortalecidos, de fato, com o corpo, osso, carne, é todo esse processo. Paulo escreve em Romanos 11, 13 e 14, ele diz assim, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, eu exalto o meu ministério. Eu mostro o que eu estou fazendo de fato, para ver se de alguma maneira eu posso incitar ou estimular a competência dos da minha carne e salvar alguns deles. Ele está dizendo, eu estou colocando a minha vida para que eu possa, com os gentios, com esses que eu estou convertendo, possa salvar aqueles que ainda não se converteram. Isso porque para o apóstolo Paulo, o gentio era um privilegiado. A gente tem privilégio com os crentes. A gente olha para um crente e tem privilégio. Mas para Paulo era um privilégio viver entre os crentes, entre os gentios, porque ele sabia, ele desfrutava da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e todos os indivíduos que verdadeiramente se dispusessem a Cristo seriam salvos, independentemente da natureza que fosse. Então, todo o processo de Deus, o que Deus está fazendo na ceia, na verdade, ele fez na ceia, é mostrar para aquele povo, mostrar para os discípulos, como é que se vive o Evangelho no seu dia a dia. Era só isso, não tinha nada de extraordinário. Ou seja, todos que se entregam à realidade de Cristo são reconhecidos por Deus como família. Nós não estamos aqui só porque eu vi a irmã hoje, obrigado, irmã está presente, e vou embora e acabou. Nós somos família, e família a gente liga, e família a gente fala, e família a gente quer, e família a gente trata, com família a gente trata, e é esse conceito que Deus quer colocar na cabeça da gente, que nós somos irmãos, verdadeiramente irmãos. Jesus é nosso Pai, verdadeiramente é nosso Pai, nós temos esse privilégio, nós somos de Jesus e somos de fato. Nós estamos com Ele, do jeito que está comigo, está com cada um dos irmãos aqui. Deus está conosco, e é isso que Ele faz conosco no processo da comunhão. É isso que eu digo. Quando é interpretada, também quando é interpretada a palavra carne como família, e carne e ossos como família compartilhadora, quando Jesus usa... eu sempre pensei que Jesus estava falando de um bife e uma aguinha gostosa. Quando fala, tem carne e suco, não é? A gente tem hoje, muitas vezes, a impressão que o significado da ceia, de fato, é isso e acabou. Mas não é não. É a nossa relação familiar sendo desenvolvida a cada instante, e temos que ser assim. Então, quando se interpreta a palavra carne como família, e carne e ossos como família compartilhadora, percebê-las nas falas de Jesus, nós podemos compreender com mais clareza o que Jesus disse em João 6, 47, 60. Eu estou falando desse negócio de carne, que é corpo, diz assim, eu sou o pão da vida. Aí Jesus entra no pesado. Eu sou o pão da vida,
vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aquela comida, o maná, eles morreram. Aquilo não era para eles, não servia para eles, para a realidade celestial. Dava para comer na cidade, no mundo, mas não era uma coisa celestial. Este é o pão que desceu do céu, este Jesus, para que dele comer, aquele que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. O que você entende agora disso, quando eu digo isso? O que é que você entende quando Jesus diz? Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Se alguém viver com Jesus, vai viver para sempre. Aí diz, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que carne é essa? É o próprio Jesus, é o Filho de Deus. Esse é o processo, não tem nada extraordinário ficar dando carne nem. Não adianta, não é fazer sanduíche, de cortar o dedo e fazer um sanduichinho, não é isso não. É viver profundamente a vida com Deus. Jesus, pois, disse, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo e falando como a gente falaria: como podemos dar a sua carne a comer? Como é que pode Jesus dar a carne dele a comer? Jesus não está dando carne para ninguém. Jesus estava se entregando para eles. Esse é o processo de Deus. Jesus, pois, disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, se você não colocar Jesus dentro de você, se você não observar, se você não colocar Jesus na sua vida verdadeiramente e de fato, digo que não comeis a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, que era o vinho, podia ser sangue, vinho, seja lá o que for, mas Jesus está falando era dele, não está falando de ninguém mais não. Não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por isso que a ceia é essa consciência, para a gente ter essa consciência de que Jesus deu a vida aqui no pão e deu a vida aqui no sangue. Deu o sangue aqui no outro lado. Isso não é Jesus. A ceia não é Jesus. Mas é uma lembrança nossa, para quem sabe que o Senhor fez isso por nós. Jesus está entregando a vida dele. Jesus entregou a vida dele de forma absoluta. Né? Quem diz que quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. É isso que Deus quer, que a gente tenha a consciência de Jesus. É de Jesus. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Que alimento é esse? É simplesmente a palavra. O alimento é isso. Não tem nada de pão e manteiga, não. Não é verdade? O que Deus está fazendo, o que Jesus está me ensinando, é para um pessoal de cabeça bem clarinha, como a minha, né? Está melhor. Isso tudo aqui sou eu. Eu vou deixar para vocês entenderem como é que vive, como é que se vive. Esse tudo que eu estou falando aqui, sou eu, Jesus. É esse processo. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão, viverá para sempre. Quem colocar Jesus dentro do peito da vida, vai viver para sempre. Vai viver para sempre, pode ter certeza disso, e é verdade. Ele disse essas coisas na sinagoga. Jesus não estava falando em restaurante, não. Ele diz isso na sinagoga, ensinando lá em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, que eu estou falando para os irmãos, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir?
Sabe o que é isso? É colocar Jesus inteiro, absoluto na sua vida, acima de tudo e de todos e de qualquer coisa. Só para concluir, diante de tudo isso, conhecendo que Deus nos salvou, o que Ele quer? O Senhor nos salvou, acabou, é fato, é verdade e é inquestionável, né? Mas o que Ele quer? Ele nos quer como família. A gente fala assim, eu sou filho de Deus, e vai viver sozinho. Você está trabalhando em outro lugar, você está vivendo em outro lugar. Nós somos família, família de Deus de fato, e vivemos como família. E nós precisamos aprender a vivermos como família, toda vez, todo dia, em qualquer situação. Como família que verdadeiramente somos, vivamos essa realidade, celebrando a festa da nossa formação familiar, estabelecida no amor de Deus, manifestada pela vida, morte e ressurreição de Jesus, e iluminada pela presença do Espírito. Esse é o processo de Deus na nossa vida. É isso, e isso nos revela a grandiosidade da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é apenas você vir aqui, comer e vai embora, mas é viver a vida de Jesus com intensidade, com toda maneira, do jeito que Ele quer. É Ele que é importante. O que está importante não é eu chegar em casa e ter minha comida, é muito gostoso, Deus fez isso para mim, Senhor, eu te dou graças por isso, e acabou, e vai discutir, e vai brigar, e vai abandonar, e vai assistir o Corinthians. Você não é corintiano, não, né? Não. É porque aquela turma lá atrás tudo é corintiano, viu? inclusive o pai deles. Então, essa grandiosidade da ceia do Senhor, que a gente está entendendo agora, trata de uma ritualidade mensal, mas sim dessa relacionalidade. Olha aqui, vou ler outra vez que... A grandiosidade da ceia do Senhor, uma vez que não se trata de uma ritualidade mensal, na verdade, a ceia do Senhor não é apenas, isso aqui é só para a gente aprender, mas sim a nossa relacionalidade familiar em Cristo e com Cristo. O que Deus quer dizer assim, como família, é comigo que vocês vão lidar. Quer ser do Senhor? Não é comendo pão, não é? Que faz muito bem para a gente, que a gente tenha essa consciência, que a gente carregue essa consciência e esse conhecimento de fato. Saibamos, portanto, que a grandiosidade da ceia do Senhor não está em nossas mãos, apenas para ser colocada na nossa boca. Eu não vou ficar bem com o Senhor se eu tomar ceia. Não vou lá, peguei um pão agora, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, bem rapidinho aqui. Quando eu me converti, eu aprendi que a maravilha da ceia. Então, quantas vezes eu estava sentado na igreja assim, e passava alguém, olhava, tinha a ceia, falava, não posso comer não, porque eu pequei. Outro dia eu venho. Querendo passar a perna em Jesus. Enganar. Eu não vou não, porque eu pequei agora muito feio, então vou embora. Não é isso não. É celebrar, é viver juntos, é comungar, é viver a comunhão familiar. E é isso que Deus quer com a vida da gente. É isso que a gente tem, é isso que Jesus falou, assim, olha, esses que estão aqui, não é minha mãe, nem meus irmãos, nem minhas irmãs. Quem estão aqui são esses aqui, que são os filhos dele, de Jesus. É nesse processo, e é isso que Deus quer fazer conosco todo dia, a cada instante, numa relação absolutamente saudável. Os meus grandes amigos, meus grandes amigos são daqui. Meus grandes amigos, eu caminho com eles, quando eu vou na igreja, quando eles vêm na minha casa, eu vou na casa deles. É assim que a gente faz. Portanto, nós saibamos que a grandiosidade da ceia do Senhor não está em nossas mãos, apenas para ser... Eu pego lá e como, isso não é tomar ceia, viver a ceia, mas é Deus em nosso coração, usando as nossas mãos para o outro.
O que Deus quer é que Deus, no meu coração, use as minhas mãos para atender o outro. Mas Deus em nosso coração, usando as mãos para atender o outro, e com essa convicção de que hoje nossa comunhão, nesta grandiosidade ceia do Senhor, será celebrada com a nossa absoluta certeza de que o Senhor Jesus está aqui. Eu estou falando isso aqui, mas Ele está aqui. Ele está ouvindo isso. Ele está entendendo, está dando para vocês entenderem isso. Ele está aqui e está nos dando essa condição de entenda o que é a ceia. É uma reunião familiar. Não tem mais coisa mais gostosa, não é? A gente, como família, a gente tem dificuldade, mas está errado. Então eu tenho que batalhar para ficar bem, porque esse é o que Deus quer da minha vida, é isso que Deus quer, que a gente viva integralmente como família. E nesse processo fica aqui a minha gratidão a Deus, né? Nós vamos celebrar a ceia, e eu tenho a honra, a alegria, de verdade. Essa turma aí está toda dentro da minha casa. Vem, vai, solta. Eu vou para a casa deles hoje, né? Eu já me prometi aí a casa deles, da minha filha. Está marcado, sim? Eu já só marco, estou indo. Porque a gente é família não é isso? E é isso que tem que ser com a gente. O irmão falou assim, vamos orar, vamos reunir aqui para fazer uma oração pessoal. É isso que Deus quer, essa comunhão que a gente tem, a comunhão forte de fato, verdadeira. Nós não estamos brincando de família, nós estamos dizendo, nós temos uma família. E eu tenho aquela família ali que é essa turma bonita. Na verdade, eu sou muito privilegiado com eles. Tudo ali é crente, viu? Tudo crente. Mas a gente vive esse mundo de alegria, a gente vive esse mundo de satisfação, cada um tem a sua função, cada um vai para um lado, cada um faz uma coisa, mas o que Deus quer é essa comunhão total, absoluta, e que Deus cuide de nós de fato. E assim nós vamos celebrar a ceia, lembrando que quando você trocar o vinho, você fala assim, eu estou fazendo isso porque você é meu irmão. Amém? Tá? Não fica preocupado com Jesus não, que Ele vai estar investigando. Mas você é meu irmão, e eu fico com você, e a gente troca os cálices, tá bom? O pão eu não digo para trocar não, porque fica trocando de mão, não é aconselhável. Mas que a gente troque o cálice, dizendo assim, olha, isso aqui é o sangue que a gente troca. Quando a gente fala de sangue, é vida, é a minha vida. Quando eu falo meu sangue, é a minha vida. Quando eu derramo meu sangue, também eu derramo a minha vida. E que Deus faça isso conosco de forma extraordinária. Amém?